Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Nova Salvador FM. Um grande abraço para nosso amigo Marcos Medrado. Na realidade, Marcelo, a casa tem uma função que é a função da Procuradoria Parlamentar. Essa é uma função que já tem 3 a 4 anos que foi criada dentro da casa, dentro da Câmara de Vereadores de Salvador, e que muita gente não sabia. Eu acho que talvez até alguns vereadores, a própria imprensa, o próprio cidadão de Salvador não sabe que existe essa função de procurador parlamentar. E o que é um procurador parlamentar? O procurador parlamentar tem, dentre suas funções, ele procurar, através dos meios legais, sempre que a casa for atingida na sua imagem, procurar reparação disso. E essa reparação pode ser procurada através do Ministério Público, junto ao Ministério Público, junto a advogados, junto à própria Procuradoria Jurídica da casa. Então, toda vez que a casa tiver sua imagem colocada em xeque, nós, da Procuradoria Parlamentar, iremos usar de todos os artifícios legais para que essa imagem seja reparada. E o presidente Léo Prates, eu quero aqui agradecer em público, tem dado todo o apoio à Procuradoria Parlamentar para que a gente possa buscar a reparação da imagem da Câmara ou de seus vereadores quando assim for atingida. Depois da criação dessa Procuradoria Parlamentar, já houve algum caso, até que não seja da mesma repercussão do atual, em que a Procuradoria atuou? Não. A Procuradoria foi criada, como eu coloquei aqui, de 3 a 4 anos. Houveram casos, inclusive internos, que vereadores falaram de mala de dinheiro, não sei o que, dentro do próprio plenário, e nenhuma providência foi tomada. Só que nós fomos nomeados agora a partir de janeiro e entendemos que isso é função do procurador. Então nós estamos apenas exercendo nossa atividade dentro do que estabelece o regimento interno da casa. Se outros anteriormente não procuraram fazer, aí cada um que tenha assuma a sua responsabilidade. Nós vamos, todas as vezes que tivermos a imagem da Câmara ou a imagem dos seus vereadores provocada, nós vamos procurar reparação. Vereador, bom dia. Bom dia, Mário. Me diga uma coisa, amigo. Essa decisão de tentar processar o vereador Igor Canário foi só sua? Não. Nós temos, na verdade, nós vimos a declaração do vereador, infeliz declaração do vereador. Ele Canário. declarou, eu vi, ele pediu desculpa, não foi bem assim. O que você ouviu a fita, alguma coisa? Eu vi a fita toda. Quando O que você é que ele fala diz? organização criminosa, aí depois fui mal interpretado. Eu, particularmente, não conheço nenhuma outra. Procurei até nos dicionários para ver se existia algum sinônimo em relação à organização criminosa e não achei. E ele disse que é na Câmara. Na vereador. Câmara. Ficou claro que é na Câmara. Ele colocou na Câmara, que se colocou que era parlamentar, que era vereador, etc. Então nós, como procurador parlamentar, temos obrigação, senão estaríamos ferindo o regimento interno de tomar as providências, Mário. Então eu tomei essas providências em nome da Câmara Municipal, com todo o apoio, inclusive, da presidência da Casa. Independente de onde essas declarações tenham sido feitas, porque o senhor mesmo disse que no passado algumas foram feitas dentro de sessões internas, o vereador publicamente faz uma afirmação dessa forma, fere a sua moral e a dos outros vereadores. A obrigação da Procuradoria Parlamentar é toda vez que a imagem da Câmara ou de seus vereadores forem atingida, nós temos que buscar meios para reparação, em qualquer que seja o lugar. Realmente uma coisa estranha, porque se alguém dissesse assim, no meio dos cantores de organização criminosa, o próprio Igor Canário iria exigir uma reparação. Poderia sentir. Por exemplo, eu cito aqui o exemplo. Eu sou a favor do Uber. Sempre defendi na Câmara o Uber. O prefeito Assemineto se sentiu ofendido, entrou com um processo contra mim. Então, isso faz parte. O judiciário está exatamente para isso, para quando a pessoa se sentir ofendida, sentir O senhor prejudicada. ofendeu o prefeito da cidade por dizer que é a favor do Uber? Vamos só para esclarecer. Na verdade, eu disse que ele não tinha meios de cobrar digamos, taxas a Uber, por ser um sistema. E ele se sentiu ofendido em relação a isso, entrou na justiça, e o que foi que eu fiz? Fui me defendi, o processo foi arquivado. Então, a justiça é exatamente para isso. Quer dizer, nós entramos com a representação, pedindo ao Ministério Público que abra um inquérito contra o vereador Canário, ele vai se defender. Se o Ministério Público entender que ele tem razão, e as denúncias dele forem provadas, eu acho que aí a Casa também aprovará qualquer medida que seja para que a justiça possa vir a investigar qualquer indício. Razão ele não tem, né, vereador? Sim. Não. Razão ele não tem. Não, eu estou dizendo, se ele provar as denúncias dele, ele disse que tem uma organização criminosa na Câmara. Se ele provar
mostrando que tem indício de alguma organização criminosa dentro da casa, a justiça tem a obrigação, e nós, vereadores, apoiamos qualquer tipo de investigação. Se ele não tiver respaldo nas denúncias que ele fez, aí a justiça vai arbitrar alguma penalidade a ele ou não. Não seria um processo interno? Não, essa é uma fase do processo. Se o procurador parlamentar, ele pode entrar no Ministério Público requerendo essa retratação. Certo. Mas pode correr também em paralelo dentro da casa, junto da comissão Se de aprovado ética. Pela casa, é isso? Não, se for provocado, se a comissão de ética e decoro parlamentar for provocada, ela poderá também abrir um processo interno para apuração dos fatos. Certo. E essa provocação é feita através do assessor, do procurador parlamentar? Pode ou ser por qualquer um vereador? Qualquer um vereador. Qualquer um vereador. O vereador José Trindade ao vivo com a gente na ligação direta, fazendo uma pergunta a ser bem objetiva. Ele sendo condenado, vamos dizer que a justiça, não, realmente, ele é o que eu tenho que provar. Ele não vai provar, porque é o que consta, pessoas sérias fazem parte da Câmara, né? A gente não tem nenhuma denúncia de que nenhum marginal, ninguém faz parte de organização criminosa esteja na Câmara. Foi até que falou aqui o nosso líder, o nosso âncora, deputado Marco Medrado. E toda a Bahia sabe disso. Pode ter algum vereador que alguém não goste, que não trabalhe, seja isso, seja do contra, tudo bem. Mas, em si, chegando à conclusão de que ele está errado, de que ele cometeu uma arbitrariedade, cometeu um crime ao falar aquilo, qual é a posição que pode acontecer, vereador José Trindade, por favor? Na comissão de ética e decoro parlamentar, ele pode ter um processo simplesmente arquivado, ou pode ter de uma advertência verbal até uma cassação, depender do andamento do processo na casa. Em relação ao processo junto ao Ministério Público, ele pode ter até uma pena, ou uma multa, ou até, digamos, de pena de prisão, salvo engano, de 1 a 6 meses. Um processo de cassação desse tipo leva quanto? Um processo desse, no total, pela sua experiência, leva quanto tempo? Não, aí depende do encaminhamento, do comando que for dado pelo presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Casa e dos seus vereadores em função da apuração que vinha a acontecer. Ele já se desculpou, dizendo que não foi bem assim. Você teve pessoalmente com ele, vereador José Trindade? Não tive pessoalmente com ele. Agora eu quero deixar muito claro, Mário, quando você faz essas colocações, que no meu caso eu tenho duas posições. Uma posição eu tenho que responder como procurador parlamentar da casa e entendo que cumpri meu papel entrando no Ministério Público. Um outro papel que eu tenho na casa é de líder da bancada da oposição. E a bancada de oposição, ela em nenhum momento se sentiu ofendida. A bancada de oposição da Câmara de Vereadores em nenhum momento se sentiu ofendida. Por que não se sentiu ofendida? Porque nós somos hoje 10 vereadores da bancada de oposição. Então, quando você fala que existe uma organização criminosa, essa organização criminosa, bora aqui imaginar de uma hipótese bastante esdrúxula, que tem uma organização criminosa na casa. Repare que eu estou falando de hipótese que eu entendo extremamente esdrúxula. Bora imaginar que tenha uma organização criminosa na casa. Essa organização criminosa, se tivesse, teria ser comandada por quem tem a maioria, e não quem tem a minoria. Então, quem se deve se sentir ofendido são os vereadores da base do prefeito Semineto, que tem a maioria lá na casa. Porque eles, segundo palavras do vereador Ivo Canário, existe uma organização criminosa que comanda a casa. A minoria não comanda a casa. Então, se existe uma organização criminosa, é comandada por pessoas ligadas a grupos políticos do vereador Ivo Canário da maioria. Isso estou falando aqui, repito, fazendo uma hipótese completamente esdrúxula que eu não acredito. Então, quem tem que responder é quem tem maioria na casa. Quem tem que responder é o senhor prefeito, que tem maioria na casa. Então, essas pessoas que têm que se sentir ofendidas, e não a bancada de oposição. Nós voltamos depois do intervalo, na sequência dessa entrevista, com o vereador de Salvador, líder da bancada de oposição e procurador parlamentar da Câmara Municipal de Salvador, José Trindade, aqui no estúdio do Ligação Direta. Se você quiser participar, tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário junto ao vereador, ele está ao vivo. É só ligar no 33329230, ou então mande a sua mensagem através do WhatsApp 988803906. Olha a hora, Mário. 8h34, Salvador do Brasil.